Gravando. Boa noite, pessoal. Essa é uma aula que eu estou repetindo, é a primeira aula do nosso processo de preparação com vocês, tá? Bom, estou feliz com a presença de vocês aqui. Aqueles que já assistiram, evidentemente, vão poder continuar agora com a segunda aula, que é quinta-feira que vem, às 19h30, tá? Qual é o grande propósito desse nosso trabalho? É entender as suas dores e as suas ambições. Ó, dores versus ambição, certo? O que você vende ou pela dor no seu produto ou pela ambição. Ou seja, a dor é aquilo que está limitando a pessoa, está dificultando a pessoa de avançar, de seguir, de crescer, de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. E a ambição é aquela pessoa que hoje chegou num platô e ela quer avançar, ela tem a ambição de crescer mais, se desenvolver, chegar num outro lugar, ir para um próximo nível. Então, a gente está sempre trabalhando com pessoas que estão dentro desses dois mundos. O mundo que mais predomina é o mundo do medo. O medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de não ser o suficiente, o medo de enfrentar o novo, o medo de se expor, o medo de perder o que já tem. Então, a gente trabalha com esses dois universos. Mas essa primeira aula, eu quero ir para a base, eu quero ir para as raízes do que acontece com as pessoas, tá? Sem ir para as bases, para as raízes, da onde vem a força de todos nós, minha, de cada um de vocês, tem um lugar aonde esta força provém de forma primária, tá? É a nossa força primária. Então, eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês entendam que sem essa força primária, certo? A gente não consegue se sustentar no mundo. A gente se esforça demais, a gente sofre demais para conquistar as coisas, porque falta essa base, essa força primária em nós, tá? Então, o grande desafio, eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês os slides dessa aula. Então, qual é o lugar que você deseja alcançar? E o que te impede de chegar lá? Tem várias causas. Uma das principais causas é da onde vem a força para que você avance. Então, vamos ver da onde vem essa força. Essa força, quando eu falo assim, da onde vem a força, o que me vem? Uma grande árvore frondosa, com troncos largos, com raízes penetrando profundamente na terra e recebendo o alimento da terra. Nós também temos uma base, um começo, uma raiz que veio dos nossos pais, pai e mãe. Os grandes problemas da maior, 90% dos problemas das pessoas está nessa relação de pai e mãe. Se eu não tomei a mãe, se eu não tomei o pai, eu vou ter problemas a nível de relacionamento, no meu relacionamento com o outro, na esfera profissional também.
Então, primeira coisa que nós, terapeutas sistêmicos, consultores sistêmicos, fazemos é olhar para a relação do profissional, das pessoas, com esta base, com as suas raízes, pai e mãe. A mãe, ela simboliza a vida. Muitos de vocês já sabem disso. Simboliza a vida. Se eu não tomo a mãe, eu não tomo a vida. O Bert, ele fala em, se tiver que fazer um desenho, né? Uma cara para o sucesso, você vai desenhar o rosto da sua mãe, porque a mãe é o rosto do sucesso. Sem a mãe em você, sem um sim para essa mãe, para esse feminino em você, você não consegue se sustentar no campo profissional. Porque a mãe, além de representar a vida, no mundo externo, ela representa a profissão. Presta atenção, ela representa a profissão. Então, muitas pessoas que me procuram estão perdidas. Eu não consigo ficar em lugar nenhum. Eu saio de uma empresa, eu vou para outra, eu saio de uma profissão, eu já quero, estou pensando em outra. Você não, o teu problema é que você está perdida de mãe. E o primeiro movimento que se faz é direcioná-la para o colo da mãe. E aí é um processo sistêmico que a gente faz, tá? O que representa a mãe? Representa a vida, representa o sucesso, mas o que mais a mãe representa? A capacidade da gente de nutrir, de receber, de acolher, de encantar, de vender, de se expor. É essa energia feminina que possibilita isso. Ok. E aqui tem a figura do pai. O pai é a energia masculina que pega na mão do filho e joga ele para a vida. É a energia masculina que, quando eu digo um sim para ela dentro de mim, quando eu consigo me conectar com essa energia, com esse pai em mim, e eu concordo com ele da forma que foi, nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor, e eu sigo para a vida com essa energia viva dentro de mim, essa energia me dá força para mim conquistar os objetivos que eu determino para mim. Muitas pessoas, grande parte das pessoas, elas não conseguem ter a força para chegar no final, para fazer essa caminhada entre o ponto A e o ponto B, porque falta no meio do caminho a força do pai. E o pai também representa dinheiro. Dinheiro. A maioria das pessoas que tem dificuldade com dinheiro tem a ver também com o pai. Então, nós temos que fazer um processo para que esse profissional, para que esse empreendedor, ele, antes de qualquer coisa, de tentar uma transição, de tentar uma nova profissão, de empreender um novo projeto, que ele se prepare na base dele, se conecte novamente com a base. E aí é todo um processo terapêutico que a gente faz. Além disso, existe mais uma dimensão dessa força que tem a ver com as nossas raízes. É a nossa ancestralidade. A força também vem dos nossos ancestrais. O seu pai e a sua mãe, quando se juntaram e resolveram se transformar num casal e depois nasceu os filhos, se transformou numa família, eles agregaram esses dois sistemas quando eles resolveram fazer a sua união como casal. Então, nós também temos que olhar para o nosso sistema, para aqueles que vieram antes. Imagina quantas coisas eles passaram durante várias eras, várias
épocas diferentes, culturas diferentes, né? Uma série de coisas, de guerra, de calamidades, de cair, levantar, de superar, mas eles nunca desistiram. Eles chegaram até aqui. E você é fruto dessa batalha para dar sequência à vida daqueles que vieram antes. Então, gratidão aos homens ancestrais, às mulheres ancestrais da nossa família, tanto da parte da mamãe como da parte do papai. Bom, olhando para agora para o nosso mundo externo, tá? Você que é profissional, que está ouvindo, está assistindo essa aula, você que está presente aqui hoje, no mundo externo existe, além da comunicação com a base familiar, os nossos ancestrais, a nossa força ela vem da nossa história, do nosso lastro. O que é lastro? É aquilo que a gente fez constantemente, consistentemente, durante um grande tempo, e a gente criou o quê? Um, uma especialização naquilo, um conhecimento profundo, prático naquilo, né? Então, se você olhar a sua história na linha do tempo, você vai ver que tem momentos em que você teve que se superar, que se relacionar com, com dificuldades, com desafios, e você teve que criar uma estratégia, teve que respirar fundo, teve que encontrar um jeito de ir para o próximo nível. E você fez isso para chegar até aqui, onde você chegou. E isso desenvolveu o quê? Uma musculatura, um lastro, da qual você pode até pegar isso e transformar num produto, numa metodologia para ajudar pessoas, ok? E o ouro está exatamente aonde você foi mais desafiado, aonde você sentiu maior dor, maior sofrimento para avançar. E ali o que não mata fortalece, diz esse ditado. E ali você tirou uma força, um conhecimento, uma expertise que só você tem, porque só você viveu essa experiência. Então, muitos que chegam em mim, ai, estou perdido, eu não sei qual é o próximo passo, o que eu vou fazer, eu quero avançar, mas eu não consigo construir uma visão daquilo que eu quero para avançar. Está muito próximo de você aquilo que você pode criar para contribuir com a vida dos outros. Está no seu laço, está na sua história. É só olhar para ela. Agora, muitos rejeitam o que veio antes. Essa é a grande questão. Para você ter sucesso na vida profissional, você tem que respeitar aquilo que veio antes. Porque aquilo que veio antes é que vai sustentar o novo, vai servir ao novo. Porque aquilo que veio antes te forjou, muitas vezes te possibilitou um capital financeiro para você empreender um negócio, para você investir numa nova profissão. Se aquilo que veio antes não está em paz, sinto muito, você vai fracassar. E esse trabalho é que nós vamos fazer sistemicamente com você, para que você resolva essas questões pendentes que estão impedindo você de avançar. Essas questões sistêmicas com a tua base familiar,
e essas questões da tua história profissional estão impedindo também de você avançar, que estão te segurando, que estão esses negócios inacabados para que aquele que veio antes continue através do novo. Muito bem. Numa empresa, não é diferente. Uma empresa não nasce de um pé de couve. Uma empresa nasce de uma visão, nasce de um investimento de capital e nasce também de alguém que manifestou essa visão no mundo, que é o seu fundador. Então, quem tem empresa, tem essa consciência, deve ter essa consciência, e que que veio antes deve ser respeitado. Imagina uma empresa que tem 20 anos, o fundador já não está mais nem na direção. Ele tem toda uma história ali. Ela começou num determinado momento lá atrás, onde esse fundador, um empreendedor, construiu uma visão, e essa visão tinha a ver com atender necessidades, entender e atender necessidades, gerar valor às pessoas, aos seus clientes, ao seu nicho de clientes, e manifestou essa visão através de uma empresa. E essa empresa, ela veio ao longo do tempo crescendo. E muitas dessas empresas esquecem da sua origem, de quem foi o seu fundador, de quem foi a pessoa que trouxe a visão, a pessoa que colocou o dinheiro. E quando isso acontece, existe uma desconexão com aqueles que estão hoje à frente da empresa, com aqueles que vieram antes. Em algum momento, isso vai ser cobrado sistemicamente. E sempre essa cobrança é através de uma tensão interna, de um conflito entre as pessoas, que, quando não resolvido, acaba gerando sintomas no negócio. Venda cai, fluxo de caixa fica ruim, os colaboradores saem, não ficam, os clientes se afastam, uma série de dificuldades começa a acontecer, né? Ou porque não está se respeitando o que veio antes, não se reconhece, não se é grato. E tem mais um ponto importante: junto com o fundador, tiveram aqueles que, com ele, naquele momento que a empresa começou a sua trajetória no mercado, foram os desbravadores. Aqueles também precisam ser honrados e respeitados. E vou muito além. Às vezes, o dinheiro dessa empresa veio de uma outra empresa, da qual o fundador trabalhou e conseguiu juntar um capital para dar o primeiro passo. E, no fundo, quem é o dono desse negócio? Essa empresa que forneceu o dinheiro, junto, evidentemente, do fundador, que trouxe a visão e, enfim, e manifestou essa empresa no mundo. Mas tem mais algo ainda nisso daí, né? Pode ser que tenha outras questões envolvendo a lei de ordem, a lei de pertencimento e a troca. Tudo bem, nós vamos aprofundar isso num outro momento. Então, que fique claro isso daí, que tanto na nossa vida profissional, tanto nós como pessoa, tanto uma empresa deve respeitar o que veio antes. E aí entra uma coisa nas empresas que muito poucas ainda têm. É algo muito novo, que é a gestão sistêmica das empresas. Porque existe, você que é empresário, vai assistir esse vídeo, está assistindo esse vídeo agora, você entender que não existe só o nível operacional, o nível estratégico, o nível tático numa empresa.
Existe um nível sistêmico. Ele precisa ser incluído, assim como também o nível sistêmico na sua vida também precisa ser incluído. Você, na verdade, você, nós somos a última versão desse pacote. Existe toda uma história lá atrás que precisa ser reconhecida. Ok? Muito bem. Um dos objetivos, eu acho que um dos principais objetivos desse nosso trabalho, que eu quero levar para vocês e que está ainda sendo construído em mim, na minha cabeça, não tem nada ainda. Eu estou pesquisando, estou vendo pelos formulários preenchidos quais as principais dores de vocês, né? Qual é o nicho que está predominando para mim ajustar Paulinha, tá fazendo aí? ajustar o produto à necessidade de vocês. O grande, o grande desafio meu é transformar vocês em protagonistas, que vocês possam deixar de ser coadjuvantes e assumam as rédeas da sua vida, seja ela no campo da sua empresa, como líder empresarial, seja como empreendedor que vai se jogar no mercado, fazer um projeto e avançar, como profissional de qualquer área, que você seja o protagonista das suas atividades e da sua vida pessoal também. Chega, basta de ser coadjuvante. Agora, se você acha que é mais confortável ser um coadjuvante, abre mão dos teus sonhos. Abre mão do lugar que você deseja alcançar. Eu não quero forçar ninguém a ser um protagonista. Muito pelo contrário. Isso tem a ver com decisões por cada um de vocês, né? Existe um jogo de Deus para cada um de nós. Só que esse jogo de Deus só funciona se você for um tipo de pessoa. Sinto muito. Nós temos três tipos de pessoa: o espectador, aquele que fica assistindo só que ele não entra em ação, não faz absolutamente nada para mudar a sua vida. Ele, ele prefere ficar na dor, no conforto, do que se arriscar. Tem um comentarista que é o pior de todos, é o pior de todos, né? É o cara que eu vou sair um pouco aqui para ficar com vocês um pouquinho. Então nós temos o comentarista, esse é o pior de todos, porque esse só se enche de conhecimento. Vocês conhecem o aprendiz eterno? Aquele que está sempre fazendo curso, lendo livro, aprendendo, e adora dar conselho para todo mundo, orientar a vida de todo mundo. Vai olhar a vida dele, vê como está a vida dele. Vai lá ver a vida dele como está, certo? Ele não aplica na vida dele. Ele é muito bom para dar conselho, para mostrar que ele conhece todos os temas, todos os assuntos. Ele sempre tem uma resposta para tudo. É aquele cara que fica no jogo de futebol, no alambrado, orientando o técnico que está lá sofrendo, levando porrada, né, com uma responsabilidade muito grande de ganhar o jogo, como o time daquele técnico tem que jogar. Ele é o pior de todos. O espectador ainda fica quietinho, fica na dele, está tudo certo, mas o comentarista, quantas vezes vocês já cruzaram com esse tipo de pessoa? É não te dar espaço. Agora, tem uma pessoa que esse faz o jogo de Deus. Esse é, esse é o protagonista que eu falo para vocês. É o jogador. É o cara que joga o jogo. É o cara que vai lá
entra no jogo, joga o jogo. Pode até perder a partida, mas ele levanta, tem a próxima partida. Ele treina, ele se prepara, ele treina, vai para o próximo jogo, né? E assim ele faz com que a vida dele aconteça. Ele faz com que ele consiga chegar aonde ele deseja chegar. Então, esse é o cara que Deus olha para ele com muito carinho, porque ele faz o jogo, ele entra no jogo, não importa. Às vezes ele se machuca, às vezes ele tem momentos de sofrimento, de dor, ele pede ajuda. Então, tem pessoas que acompanham ele, que, tem ajuda, que o ajuda, mas ele continua, ele continua. O que eu quero no nosso grupo são jogadores, pessoas que estão afim, não de ficar assistindo eu falar, mas que vai aplicar aquilo que eu vou ensinar. Vou dar muito exercício para vocês. Eu tenho uma parte do nosso treinamento que tem muita coisa de coach que vocês vão ter que preencher para se conhecer melhor. Enfim, vai ser um trabalho bem completo. Eu não sei ainda, mas o nome já tem, é o protagonista da sua vida. Esse é o nome. Esse é a essência do trabalho, tá? Essa é a energia que eu quero nesse trabalho nosso, ok? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Queria que ouvir. Alguém tem algum comentário? Deixa eu ver aqui no chat. Tem alguém que quer comentar, quer fazer alguma pergunta aqui? A gente dá um espacinho aqui. Nós estamos com meia hora de tá no momento da gente trocar algumas ideias. Alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa, fazer uma pergunta para mim dentro disso que nós colocamos até agora? Porque eu quero entrar numa analogia agora com vocês, que eu acho interessante, para vocês entenderem a essência daquilo que eu estou dizendo para vocês. Alguém? Ninguém? Então vou seguir. Tenho 3 laços. Você é guloso, hein? Quem está falando, Renata? Oi, Renata, aparece aí. Liga aí, teu. Deixa eu te pôr aqui comigo, ó. Fala um pouquinho, vamos dar um break para mim, não é só eu que falo, né? Fica chato. Você tem 3 lastros, que maravilha. Quais Tudo bem? são? Fala para mim. Sou cabeleireira, né? Tá, Comecei em 2000 como cabeleireira. Não, primeiro eu fui manicure, depois passei para cabeleireira. E aí comecei a fazer curso de reiki, comecei a trabalhar, fiz algumas terapias, barra de axis, e depois eu fiz terapia capilar. Mas eu fico mudando de uma sala e agora eu voltei em março para um salão que eu trabalhei 11 anos nele. Eu fui excluída de lá, como várias pessoas, né? E agora eu voltei lá a trabalhar para entrar com terapia capilar também, sei. na parte de cabelo, só que não flui. Não flui. Eu trabalho para pagar conta. Sim, 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 sim. Jana, vamos fazer uma verificação rápida, né, da nossa terapeuta capilar. Entra aqui no campo. Deixa eu ver. Ó. Não flui. Então, essa palavra não flui, ela está aparecendo demais nos formulários. Eu não avanço, eu não flui, eu não tenho força. É incrível. Por isso, toda essa minha introdução sobre força, da onde vem a força, tá? Eu quero entrar no campo. Depois eu falo quem é a Jana.
Ó, a Jana representa você, sistemicamente falando, certo? Você está assim, você está fazendo um grande esforço, né? E aonde há esforço, alguma coisa está errada, né? Você vê que a força não flui em você como deveria. Então, não é nenhuma questão de, eu não consigo avançar, não consigo ter sucesso, mas o sucesso, ele, ele nas empresas, a gente ensina o seguinte, tem 4 propulsores de crescimento. Um é venda, tem que saber vender. Você tem que saber vender teu produto. Se eu não souber vender a minha mentoria, não vai ter ninguém nos meus cursos, né? Então, eu tenho que dar cara para bater, aprender a técnica e aprender a vender. Segundo, resultado. A satisfação do cliente é um grande propulsor. Terceiro é gestão, processo, técnica, tudo aquilo que você aprende para aplicar um conhecimento. Agora, o principal de todos por trás disso, e é isso que eu vou trabalhar com vocês muito, é você. Você é o maior propulsor de crescimento, de desenvolvimento do seu negócio. Imagina um constelador que começa a constelar, só que ele tem questões N ainda para curar. Ele tem integridade. Ele não vai conseguir atrair as pessoas, porque as pessoas percebem isso na relação de alma com ela. Eu não estou dizendo que você não tem, mas tem algo em você que te enfraquece. Isso, claro, a gente teria que fazer uma investigação, teria que. É, deixa eu ver aqui. Teria que olhar sistemicamente para isso. Entendeu? Entendi, professor. Jana, sai do campo, dá um feedback para Renata. Agora, Renata, integridade é tudo. É uma das forças. Lastro gera integridade. Quanto tempo você trabalha com isso? Então, você tem um conhecimento, você tem uma integridade, né? Professor, dá licença, eu não consigo me posicionar no Instagram. Eu sei que falta isso. Eu tenho conteúdo, Sim. né? Mas eu não consigo me posicionar. Fazer vídeos, colocar o que eu faço, entendeu? Eu tenho Não, essa você não dificuldade. consegue se posicionar em lugar nenhum. Esse é o problema, não é no Instagram. Você fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você sai lá, você vai para lá. Você viu, você está bamba, você está sem força. Posicionamento, minha querida, é força. Tá? Eu não estou me posicionando novamente? Eu estou. Por quê? Eu há muito tempo que eu não fazia isso. Mas eu tenho força. A força vem da onde tiver que vir. Vem de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Entende? Fala, Jana. Fala que é importante o feedback da Jana você escutar. Mas Ah, nós vamos te então, ajudar, tá, Renata? Fica tranquila, viu? Gratidão. então, procura em todos os lugares, muita coisa, né? Não, É, não foca no que precisa. E chama atenção quando começa, minha alma começa a se conectar, quando o professor fala em lastro, no que você conhece, no que você mais sabe fazer, que você faz com qualidade, com amor, né? O professor falou em outras palavras, mas você está procurando em muitos outros lugares algo que você já tem, que e já eu sei está o em que ela você. está procurando. Eu sei, eu sei. Sabe o que ela está procurando? Alguém pode adivinhar? Escreve aí no chat. O que ela está procurando? Ninguém vai escrever no chat? Ô, consteladores, o que ela está Amor, procurando?
A mãe. A mãe. A mãe. Ela está procurando a mãe. Quando eu falo isso, eu me arrepio todo. É a mãe. Ah, mas eu me dou bem com a tua mãe. Olha que eu mostro para você algo que você precisa ver. Entra no campo aí, ô Jana. E entra no campo, quem pode ir? Sueli, entra no campo, hein? Quer ver? Vamos ver. Vou pôr a Sueli aqui, ó. Não, vou a Sueli aqui. Então tá a Jana lá e tá a Sueli. Eu vou intencionar, depois falo quem é quem, para não influenciar. É, pode entrar no campo as duas. Você olha para o chão. E a tua mãe também olha para o chão. Existe um movimento interrompido. Além disso, que estão olhando no chão, existe um movimento interrompido no teu sistema familiar. Que não é culpa da mamãe, é culpa lá, se eu pôr a avó, se eu pôr as mulheres aqui, eu vou mostrar isso. Mas não é o momento. E há sofrimento em você. E a tua mãe vira as costas para você. Então, minha querida, é muito simples, tudo é muito simples. Certo? Tudo começa com a mãe. A mãe é a vida. Sem essa mãe dentro de você, pulsando, gritando, sendo a mãe que precisa ser. E ali tem algo ali que está gerando muita dor em você. Tem a ver com maternidade, alguma coisa assim. Você tem abortos? Nunca. Tua mamãe teve abortos? Minha mãe teve. Sim. Você está identificado com esses abortos, tá? Então, precisa olhar para isso, tá bom? Isso aqui nós não vamos olhar, certo? Porque não há tempo para isso, tá? Mas aqui já tem um diagnóstico para você se cuidar e Tina entra no campo. Vamos concluir isso para não deixar em aberto isso aí. A Tina vai representar aquilo que está no chão, que tanto a mãe olhou. A mãe olha para você. Não sei se a sua mãe é viva, mas ela olha para você. É viva. Você está identificada com aquilo que está no chão. E a Tina, eu vou pôr ela aqui em evidência, a Tina ela vai representar aquilo que está no chão. Então aqui existe muita dor, muito sofrimento. Tá? Ou é um excluído, ou é um abortado. Dentro de você, o Renato, diz para a Jana dizer para a Tina: eu agora te vejo. Eu agora te vejo. Você diz para a Sueli, que representa a sua mãe: olhe para aquele que sofre. Olhe para aquele que precisa ser incluído. Você diz para a Jana dizer para a Tina: agora eu te vejo. Você faz parte. Você faz parte. Você faz parte.
Eu te vejo. Você continua através de nós. Você faz parte da nossa história. Você diz para a Sueli que representa sua mãe. Você faz parte da minha história e das mulheres da nossa história. Você continua agora através de nós. Você continua a partir de agora através de nós. Eu não sei quem é, mas agora ela começa a ficar em paz. Ela começa a se sentir novamente incluída ou incluído. A sensação que eu sinto é que é algo feminino, é algo que tem a ver com as mulheres do seu sistema. Tá? Alguém que sofreu muito, com o qual você estava totalmente identificado. Tá? E aqui você corrige a sua mãe, você inclui isso para que isso continue através de você. Porque isso tem força. Então, ela vai continuar através de você. E aqui ela olha para a luz, para Deus, imagina ela indo num fluxo de luz para Deus. E aqui algo aconteceu, não é? Você pode olhar para a sua vida, né, com mais tranquilidade. A Tina sai. Tina, gratidão, bem. Sai. Fica a Jana representando você e a Sueli representando sua mãe. Vamos ver o que acontece. Dentro de você, você olha para sua mãe, que é a Sueli, e diz: eu sou apenas a filha pequena. Me abençoe, mamãe. Agora eu posso dizer um sim para você dentro de mim. De verdade. Eu já tomei o suficiente e agora eu posso olhar para a minha vida. Nada me faz mais não olhar para a minha vida, não seguir para a minha vida. Agora eu posso ter um foco. Eu posso ter um direcionamento profissional na minha profissão. A Tina entra, ela vai representar algo para a gente fechar isso. Porque quando a gente abre, a gente tem que concluir. Pode entrar, Tina. E aqui você se ajoelha diante da sua mãe, que é a forma ali. E aí, aqui é a profissão. A Tina é a profissão. Com muita força. Profissão onde você tem mais lastro
onde você vai mais contribuir com a vida das pessoas. E aqui eu fecho. E você olhe para isso, agradece, seja grato. Ok? Gratidão, professor. Certinho, Renata. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão para vocês. Foi lindo. Bom, nós temos ainda um tempo aí para concluir o nosso trabalho. Nada acontece por acaso, viu, pessoal? Nada. Tá? Renata, daqui a um tempo você me dá um feedback. Se você for seguir comigo, eu vou te ajudar a construir o teu projeto, a tua vida profissional, enfim. Você tem lastro, você tem história, é só ajustar isso daí, né? A parte sistêmica, eu acho que a gente já ajustou, tá? Só que eu preciso acompanhar você também, tá Tá. bom? Tá? Ou a minha equipe vai acompanhar, não sei como eu vou cuidar disso, tá? Ok. Nós vamos ter algumas pessoas do meu lado que vai também dar apoio às pessoas que vão trabalhar comigo, tá bom? Continuando. Então, a questão do jogador ficou clara, do protagonista ficou claro. Eu não quero ninguém reclamando. Quem reclama não quer entrar em ação. Não quero ninguém com uma postura de vítima, porque a postura de vítima não consegue olhar para a solução. Ela olha para o problema, né? Eu quero gente que quer realmente chegar no lugar desejado. Não importa qual seja esse lugar. Você pode falar, bom, eu quero daqui 3 meses, Pisou, eu quero chegar aqui. Me ajuda a chegar lá? Então, agora eu vou fazer uma analogia com vocês. Vou voltar lá a minha telinha e aqui. Vou voltar aquele slide que eu tinha. Ok. Bom, aqui você tem uma linha que é entre o momento atual hoje da Renata e o momento que ela deseja chegar. Ela deve ter uma ambição na profissão, ela quer, através da profissão, ganhar dinheiro, realizar seus sonhos, fazer coisas que ela gostaria de fazer, enfim. Mas existe um caminho para chegar lá. O maior erro é alguém querer, vou imaginar, imagina que esse é o teu caminho de Compostela. Imagine que esse é um caminho de Compostela. Quem vai fazer o caminho de Compostela, não sei se alguém fez, está presente aqui, se fez, sabe o que eu vou falar. Meu filho fez e eu conversei bastante com ele. Não vai falar, amanhã eu vou fazer o caminho de Compostela, vou sair andando e vou chegar lá no final. Não chega, não faz. Existe todo um preparo, um estudo, um planejamento, uma estratégia, os recursos, vestimenta, a, o sapato, a roupa, conhecer o clima, conhecer os lugares aonde você vai dormir, fazer um planejamento financeiro para começar o caminho. E é isso que nós vamos fazer aqui com vocês. Eu quero preparar vocês bem para dar o primeiro passo. E aí, a partir do primeiro passo, vocês bem preparados, bem estruturados, vocês vão conseguir alcançar o resultado. Então, a pergunta que eu faço para mim é: qual é o resultado que eu quero levar a acontecer na vida da Renata, da Jana, da Sueli, seja de quem for, qual é o resultado? Esse é o meu desafio, né? Qual a transformação que eu quero provocar nessas pessoas que vão estar comigo? Que lugar que eu quero levar elas? Ou seja, qual é o lugar que elas querem chegar e que eu vou conseguir junto, caminhando do lado dela, delas,
ajudá-las a chegar. Então, não adianta vocês saírem. Por que vocês fracassaram muitas vezes? Por tudo isso que nós acabamos de falar, de dizer, né? Essa falta de preparo, analisar quais são os obstáculos, analisar quais recursos que eu vou precisar, preparar vocês psicologicamente para momentos que vai ser difícil. Momentos em que você vai pensar, eu acho que eu vou desistir, acho que eu não vou conseguir, né? Criar uma mentalidade de protagonista em vocês, de que vocês têm que estudar mais, vocês têm que se dedicar mais, vocês têm que ter performance, porque é melhor vocês se dedicar agora alguns anos nesse trabalho intenso para depois conseguir liberdade financeira, geográfica e de tempo para viver a vida de vocês. Com certeza vocês vão ter mais tempo para isso do que o tempo que vocês vão se dedicar para conquistar aquilo que vai permitir essas 3 liberdades. Então, vamos trabalhar junto, porque também o meu processo vai ser junto com vocês. Eu vou viver esse mesmo processo. Isso que é gostoso. Eu vou ser aluno e professor ao mesmo tempo, junto com vocês. E nós vamos fazer o nosso caminho de Compostela, certo? Nós vamos nos preparar para chegar lá. Renata, quando você fala eu tenho dificuldade de me expor, tem a ver com mãe. Muitas vezes na escola, durante o presencial, a pessoa fazia o trabalho com mãe, em seguida ela pegava o microfone e começava a falar. Então, essa dificuldade de exposição tem muitas vezes a ver com o feminino. Feminino que é comunicativo, o homem é mais recolhido, mais fechado, mais ogrão. Mulher não. A mulher ela é comunicativa, ela conversa, ela se expõe, ela se torna vulnerável para outro, enfim, né? Tem a ver com o feminino. E ir para esse feminino não tem outro caminho senão pela mãe. E aqui eu falo em energia feminina, que é algo lindo, profundo, e você mexe com mulheres, né? Você trabalha com mulheres, né? É isso. Vamos para o próximo slide. Então, tudo isso que eu estou passando para vocês, que é uma introdução daquilo que a gente vai trabalhar, a mudança de estado é fundamental também para você chegar no final do teu caminho, né? Imagina uma pessoa deprimida, se ela vai ter energia para fazer o que a gente vai ter que fazer para conquistar aquilo que a gente quer. Então, essa mudança de estado passa pela fisiologia, passa pela linguagem e passa pelo foco. Eu nunca atendi um cliente, quando eu atendia fora da escola, que eu já fui um profissional fora da escola, eu nunca atendi ninguém nesse estado. Eu sempre mudava o estado dele para começar a atender. Eu fazia algum exercício, né, de PNL, de mudança de estado, para tirar desse estado crash. Porque esse estado crash, que a gente chama, é um estado que está fechado. Ele está fechado para as possibilidades. É um estado fechado, tenso, estressado, reativo, conflitante. É um modo de sobrevivência ligado. É um baixo nível de recursos, de energia, foco no problema. Enfim, você não consegue que esse cara dê o primeiro passo no caminho de Compostela, né? Quem sabe deu o primeiro passo para entrar no avião, né? Para ir para começar a jornada. Então, a primeira coisa é mudar estado. É fundamental. Depois vem aquilo que eu chamo de estado coach. Esses termos, termos da... esses termos é termo de um curso que eu fiz com o Dilt, Presence Coach. Excelente curso. Não, acho que ele não veio mais para o Brasil dar esse curso. Então, o estado coach, ele diz, é um estado aberto, disponível,
relaxado, responsivo, presente, focado na solução, um estado pleno de recursos, muita energia. Nós, você, eu, qualquer um de nós, que quer ter sucesso, que quer performar, que quer chegar lá, seja onde for, tem que estar nesse estado. Desenvolver a capacidade de criar esse estado. E por que que a gente muitas vezes não consegue? Porque a gente está identificado com o objeto, identificado com as situações internas, externas, identificado com o que o outro pensa de nós, o que o outro vai dizer para nós. Por que que a gente não consegue chegar ali? Eu vou explicar também um outro aspecto. Eu estou indo muito fundo na psicologia humana aqui. Qual é a história que você conta para você mesmo? Constantemente. O que você diz sobre você? Você diz, eu tenho a força? Eu tenho a força? Ou você diz, eu não tenho força, como muitos escreveram para mim no formulário, essa história que ele está contando para ele. Eu não tenho força, eu me sinto limitada, algo me puxa para trás, eu não consigo avançar, eu não sou suficiente. Só que essa historinha que ele conta para ele, todos os dias, o torna essa identidade fraca. E daí ele não consegue mesmo. Então, as histórias que nós contamos para nós, sobre nós mesmos, nos torna a pessoa que somos. Nos coloca dentro de uma casa emocional, dentro de um lugar que a gente fica num loop e não consegue sair. E não é só isso. Às vezes a gente conta uma história para a gente conta uma história sobre o outro, e o outro não é só uma outra pessoa, pode ser um outro emprego, um outro trabalho, enfim, né? Sobre nossos pais, sobre o dinheiro, enfim, sobre a nossa profissão. Então, essa história que a gente conta sobre o outro, não especificamente pessoa, mas tudo isso que eu acabei de falar, também define a nossa performance e a nossa produtividade. E qual é a história que você conta sobre o teu passado? Você está presa nessa história do teu passado? Ai, mas alguma coisa me puxa. Me puxa a tua história que você conta. Você está identificada com os teus traumas, com as tuas dores. A tua criança ferida está lá congelada num determinado momento do seu passado. E se você for querer ir para o futuro, carregando essa história do passado, o futuro vai ser uma repetição do passado. Então, esse exercício, isso chama mandala, né? A gente muda a história que você conta para você. Muda a história, dando um outro significado para aquilo que você viveu no passado. Muda a história que você conta sobre o outro e, consequentemente, a história do futuro vai ser diferente. Mas aonde você consegue fazer isso? Na mente? Não. A mente não tem solução. Você resolve um problema, ela cria outro. Você resolve um problema, ela cria outro. Ela está sempre aqui, ó, nessa roda aqui, ó, externa aqui, ó. Ela está num diálogo interno com você, com o outro, com o passado, com o futuro. Ela está assim. Eu, outro, passado e futuro. Ela não para. Você precisa sair da mente. Você precisa vir para esse lugar aqui, ó. Esse é um lugar de presença, de qualidade de presença. Nesse lugar aí não tem história. Não tem história, porque não tem passado, não tem futuro, não tem eu, tem apenas a tua essência. Aquilo que você é na pureza da consciência. E a partir daí, sim,
tomando esses recursos desse lugar, você pode ir em direção ao teu eu e mudar a tua história, você pode ir em direção ao outro, mudar a sua história, pode ir em direção ao passado, mudar a sua história e criar um futuro lindo, atrativo, um lugar maravilhoso onde você quer chegar. Então, muda a história, muda a realidade. Essas histórias é um conjunto de crenças, de experiências, e não vem só da tua experiência pessoal, vem também da tua experiência familiar, e não só da experiência papai e mamãe, vem todo de um padrão, sistema que antecede a tudo. E vem também do coletivo. A tua experiência com religião, com política, com enfim. É um conjunto de crenças que precisam ser identificados para que você possa mudar a tua mentalidade de um coadjuvante para um protagonista. E aqui, essa estrada de Compostela, no estado atual, que é o lugar que você está hoje, Brasil, está desejada lá o Compostela. A estratégia é como chegar lá. E é isso que nós vamos trabalhar. Os recursos que você precisa, estar preparado para as interferências, os obstáculos, que sempre acontecem, faz parte do caminhar nosso. E o que dá, assim, quanto mais recursos, tem um ensinamento que diz, você não tem problema, você tem falta de recursos para lidar e se relacionar com os seus problemas. Então, os principais requisitos para chegar lá é uma visão. Você precisa saber onde você quer ir, senão você está perdida. Competência, que faz parte da tua história, do teu lastro. A coragem, que é o autoconhecimento e um plano de ação. E um projeto que englobe tudo isso. Evidentemente que fora o trabalho sistêmico precisa ser feito. Aqui eu estou olhando já no nível externo. Então, fica aqui para a gente finalizando a nossa aula. No que faz seu coração cantar? Pessoas. Eu vou dizer o que faz meu coração cantar é esse trabalho sistêmico que eu posso levar para as pessoas, para as empresas. É a minha grande paixão. No que você pode ser o melhor, não apenas bom, mas sim melhor. Eu tento estudar, tento trabalhar, tento aplicar, para que eu possa estar entre os melhores consteladores, né? E que eu faça direitinho o meu trabalho, com integridade. Isso que faz o teu coração cantar e no qual você é o melhor, é um propulsor econômico, sim, né? Porque se eu faço aquilo que eu faz meu coração cantar e da melhor maneira, o retorno financeiro, ele vem. Que eu ver se eu não esqueci nada. Nada. Deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? Não, é isso. É isso. Bom, pessoas, eu vou sair daqui, vou dar um finalzinho com vocês. Nós estamos a 20 horas e 36 minutos, a aula iria até dia 21 horas. Então, eu estou aqui, eu tenho alguns minutos para estar à disposição de vocês para algo que vocês queiram conversar comigo, né? Fazer pergunta, eu estou disponível. É só levantar a mãozinha. Tem algo que vocês queiram falar para mim? Não? Se não tiver, nós vamos encerrar. Lembrando que na quinta-feira nós já estamos no segundo módulo
que aí eu vou entrar na questão da produtividade. Como vocês podem trabalhar o tempo a favor de vocês. A maior dor dos empresários, até gravei um áudio, vou colocar no Instagram, é falta de tempo para a família, para a qualidade de vida, para fazer o que ele gosta. Por quê? Porque ele está no lugar que ele precisa sair daquele lugar. Ele está no lugar operacional. Então, se tiver algum empresário aqui, ele está no lugar operacional. Esse lugar, ele gera muito estresse, muito trabalho. Ele limita muito o tempo da pessoa. Ele precisa ir para um lugar estratégico e tático. Ele precisa aprender a formar uma equipe. E a hora que eu falo isso, é impossível, pessoal, isso daí é ilusão. Mas tem formas de se fazer da maneira certa isso também, tá? Pessoal, eu acho que eu vou me despedir de vocês. Tudo bem? Tudo certo? Me faz o seguinte, assim ou assim, gostaram da aula? Assim, não gostaram assim. Gostaram? Ah, então tá bom. Então, eu vou, agora que está gravada, né? Eu vou subir depois para o YouTube e vou divulgar ela na nossa página. Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui comigo nessa repetição de aula, né? E gozado, né? Se eu der uma terceira, você melhor ainda. Essa aula foi muito boa, sinto que foi boa. Sim. Beijo para todos. Tchau, tchau. Eu vou falar a pessoa que foi sorteada no grupo, tá? Vou dar o nome amanhã, tá bom?